Então, o conteúdo de hoje, a gente vai começar, como eu falei para vocês antes, a gente vai abordar a radiologia do aparelho locomotor, né, e eu dividi essa aula em duas partes. Então, nós vamos falar mais ou menos a metade das afecções hoje, né, e a outra metade fica para a semana que vem. Então, daquele mesmo jeito que já foi retomado os outros conteúdos, né, então a gente começa e eu faço um resumo das principais afecções e dentro delas o que tem de cada doença, né? E aí a gente vai detalhando um por um. Então, para a gente lembrar aqui, para vocês lembrarem sobre as projeções, né? Que foi uma aula que já ficou bem para trás, né? Eu fiz uma parte um pouquinho introdutória para relembrar quais são as principais projeções, né? Que eu tenho quando eu avalio o aparelho locomotor. Então, uma dúvida aqui, Grazi, se eu movimentar o cursor, vocês visualizam a movimentação? Dá de ver sim, prof. Tá, então fechou. Dá de querer e dá de ver. Lagiano. Tá, então as projeções, né, então, para avaliação do sistema locomotor, assim como as demais estruturas que eu vou radiografar, o ideal é que eu faça pelo menos 2 incidências, tá? Para que eu consiga ter uma visão mais tridimensional, já que o raio-x ele não me dá essa visão tridimensional, né? Então, as 2 principais projeções para avaliação de membros seria a projeção lateral ou látero-lateral, né? Então, dependendo do membro acometido, né, eu vou isolar esse membro, né, direcionar o feixe de raio-x para esse determinado membro, num posicionamento lateral. E num segundo momento, né, eu vou fazer, por exemplo, uma projeção crânio-caudal, ou dorso palmar ou dorso plantar, dependendo aonde que for a alteração nesse membro. Então, só para relembrar, né, eu coloquei aquela figura da outra aula de projeções, né, porque a nomenclatura ela muda. Então, quando eu tenho uma avaliação de membros que se dá até a região do carpo ou do tarso, se for essa projeção acima do carpo e do tarso, eu vou chamar essa projeção de crânio caudal, né? Porque o raio incide no sentido cranial e emerge no sentido caudal. Se a alteração estiver abaixo de carpo ou abaixo de tarso, o nome do posicionamento vai mudar. Então, a partir do carpo e a partir do tarso, eu vou chamar de dorso palmar, quando eu estiver me referindo a membro anterior, ou dorso plantar, quando for membro posterior ou membro pélvico, tá? Então, por isso que essas 2 projeções aqui, né, as 2 incidências que se pede para aparelho locomotor seria uma lateral ou látero-lateral e a outra crânio-caudal ou dorso palmar ou dorso plantar, dependendo da situação onde tiver o problema que eu estou avaliando nesse membro, tá? Então, só uma questão de nomenclatura mesmo. Eu deixei ali no slide para vocês, quando vocês forem estudar, para vocês relembrarem dos posicionamentos. Pode ser necessário fazer outras projeções, então, dependendo da situação, né, que eu tenha, dependendo da alteração, eu posso fazer um posicionamento obliquado, por exemplo, um posicionamento skyline ou tangencial, que seria esse da imagem aqui, né, que é aquele posicionamento que eu faço um posicionamento complementar para avaliação da patela, né? Lembra, então, que o animal está com o membro flexionado, né? Para deixar evidente a localização da patela. Então, esse posicionamento se chama skyline ou tangencial. Ou ainda posso fazer, por exemplo, um posicionamento flexionado ou estendido, dependendo da situação. Então, hoje a gente vai falar de displasia do cotovelo, né? E para uma das alterações da displasia do cotovelo, eu faço um posicionamento flexionado para visualizar o processo ancônio, por exemplo, que é uma estrutura que pode ser responsável pela displasia do cotovelo. Tá? Então, com relação à anatomia, né, esse slide aqui também é só para vocês relembrarem na hora de estudar. Então, quais são os principais ossos que compõem o membro anterior, né? Então, eu tenho desde a escápula,
né, que é a articulação do membro anterior, então escápula, na sequência eu tenho o húmero, o rádio e ulna, carpo, metacarpos e falanges, né. E no membro pélvico eu vou ter o osso coxal, né, que se articula ainda lá no final da coluna, né, lombar, e se articula também com o fêmur, né. Na sequência do fêmur eu vou ter a tíbia e a fíbula, né, então a fíbula mais fininha aqui, mais lateralizada, depois eu tenho o tarso, metatarsos e falanges. Então são essas estruturas que podem ter algum tipo de lesão, né, que acometa os membros do aparelho locomotor. Então aqui, esse slide é para fazer um resumão, né, para direcionar vocês sobre as principais alterações que eu vou ter, que eu posso ter quando eu estou avaliando o aparelho locomotor. Então, essas afecções são divididas, né, em alterações de origem traumática, alterações ligadas ao desenvolvimento, alterações inflamatórias e infecciosas, origem metabólica e nutricional, e as neoplasias, tá? Hoje, nós vamos falar das alterações traumáticas e das alterações ligadas ao desenvolvimento, tá? Então, ou de origem desconhecida. E aí, ainda assim, vai ficar alguma coisa daqui para terminar na semana que vem, junto com as alterações de número 3, 4 e 5. Então, isso aqui é só para organização, para vocês, quando vocês forem estudar. Então, entrando nos primeiros tipos de alterações, né, que são as alterações de origem traumática. Basicamente, as alterações de origem traumática, elas se subdividem em 3 grupos de alterações, né. Então, as luxações ou subluxações, fraturas, né, e ruptura do ligamento cruzado. Essas são as principais alterações que eu posso ter no aparelho locomotor decorrente de algum trauma. Tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho de cada uma, né? Então, entrando aqui nas luxações, ou subluxações, né? Relembrando um pouquinho para vocês o conceito, então, o que é uma luxação e o que é uma subluxação. Então, a luxação é quando eu tenho o deslocamento completo de uma articulação, de uma superfície articular. Então, por exemplo, o animal foi atropelado, né, e duas estruturas articulares que são sobrepostas, elas se deslocam completamente. Isso é uma luxação. Se houver um deslocamento parcial, né, não tem o deslocamento total dessa articulação, eu tenho, então, uma subluxação. É mais conceitual mesmo, tá? Então, aqui no detalhe, né, eu tenho uma luxação da articulação do ombro, então eu deixei os ossos aqui, né, escritos, os nomes dos ossos para vocês lembrarem. Então, aqui a escápula, ó, ela estava, nesse detalhe aqui, ela está com deslocamento completo, né, da cabeça do húmero. Então, eu tenho uma luxação da articulação escápulo-humeral, ou da articulação do ombro. Então, provavelmente, o animal sofreu uma pancada, né, um trauma, e houve esse deslocamento completo dessa articulação. Uma outra forma de luxação, né, um outro caso de luxação, no detalhe aqui, então, eu tenho o deslocamento completo, então, do rádio, entre o osso do rádio e o carpo, né, então, a articulação radiocárpica, aqui no detalhe é um felino, né, e também sofreu um deslocamento total, então caracterizando uma luxação, né? Então aqui só para no detalhe, essa projeção é a dorso palmar, né, porque é no membro anterior e é abaixo aqui do carpo, né, só para vocês já lembrarem. Essa outra aqui, eu tenho uma luxação coxo-femoral, né, então eu tenho o deslocamento completo aqui da cabeça do fêmur, ó, então nesse detalhe aqui o fêmur está bem acopladinho no acetábulo, né, e aqui no lado esquerdo, então, eu tenho esse deslocamento total da cabeça do fêmur, né, que saiu do local dele que é acoplado ao acetábulo, tá? Então, caracterizando uma luxação coxo-femoral. Luxação de patela também pode ser, né, em razão de algum trauma. No detalhe aqui eu tenho duas situações, então aqui uma patela dentro do sulco troclear, então dentro do local dela,
e na sequência eu tenho a patela deslocada aqui, ó, né? Então ela saiu do sulco troclear, então ela luxou, né? Então tem deslocamento total desse processo aqui articular. Essa projeção, então, é a projeção aquela skyline ou tangencial que eu mostrei agora há pouco para vocês. Então, saiu ali, deslocou, luxou a patela. Nos casos de subluxação, né, então eu tenho um deslocamento parcial, então não é aquele deslocamento completo, é só um pouco da estrutura que é deslocada, né, então aqui no detalhe, por exemplo, o fêmur, né, se deslocando parcialmente da tíbia, né, então a articulação fêmuro-tíbio-patelar subluxada, então provavelmente também em decorrência de um trauma, né, eu tenho essa luxação dessa articulação. Desculpa, essa subluxação, porque só uma parte do osso que teve o deslocamento. Ruptura do ligamento cruzado é outra alteração, outra afecção que pode acontecer no sistema locomotor e que eu posso visualizar, fazer o diagnóstico através do raio-x. O ligamento cruzado eu não vou visualizar. Para que eu visualize o ligamento cruzado, seria interessante eu fazer um ultrassom. Mas eu consigo visualizar alterações radiográficas que, associadas com o exame clínico, vão me levar, né, ao diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado, tá? Então, principalmente em função de trauma, né, ou excesso de esforço físico e de força de tração. Então, principalmente animais atletas que têm uma rotina de exercício maior, né, porque assim como em humanos acontece com jogadores de futebol e tal, a ruptura do ligamento, né, eu posso ter essa ruptura em cães também. Então, tá aqui o ligamento, sumiu. Então, tá aqui o ligamento, né, segurando, então, a articulação fêmuro-tíbio-patelar. Então, o que eu vou ter de alteração quando eu tenho ruptura do ligamento cruzado? O que eu vou conseguir visualizar no raio-x, né? Como eu já falei para vocês, o ligamento em si eu não vou visualizar, mas eu vou visualizar uma subluxação da articulação entre o fêmur e a tíbia, porque o ligamento que fazia a sustentação dessas estruturas ósseas, ele foi rompido. Então, eu tenho esse deslocamento parcial dessa articulação. E principalmente aqui, ó, o deslocamento dos côndilos femorais caudalmente. Eu vou mostrar na imagem para vocês. Então, quando há ruptura do ligamento, o fêmur, ele tende a ficar, se deslocar mais caudal, tá? Porque perde aquela sustentação que o ligamento fazia. Ainda vou ter edema de tecido mole, e aí posso ter casos de artrose também, dependendo do tempo de evolução, né? Existe um teste que vocês vão aprender a fazer lá na clínica, que é o teste de gaveta. Então, o proprietário vem porque o animal não está reclamando de dor, não está apoiando bem, né? E na clínica você vai fazer esse teste de gaveta e esse joelho vai balançar, porque ele está subluxado, né? E aí, vai dar positivo esse teste de gaveta e o animal vai ser encaminhado para o raio-x. E aí, quando eu fizer o raio-x, eu vou ver essas alterações aí que caracterizam aí alterações que podem estar condizentes com a ruptura do ligamento cruzado, quando associo com a clínica, principalmente, né? Então, aqui, só para vocês lembrarem, né, o joelho, como que é o joelho normal, como que é uma projeção médio-lateral de um joelho normal. Então, aqui à esquerda, eu tenho o raio-x, né, e à direita eu deixei a imagenzinha do livro para que vocês possam recapitular as estruturas de cada osso que está envolvido nessa articulação, né? Mas o ligamento cruzado, ele fica nessa região, então ele prende, digamos assim, né, o fêmur com a tíbia, né, e aí dá estabilidade para essa articulação. Aqui está a patela, né, numa projeção lateral. Então, eles ficam, esse ângulo, ele fica, o fêmur, ele fica acoplado, né, praticamente na mesma, no mesmo sentido aqui da tíbia. Quando eu tenho ruptura do ligamento, esse fêmur, ele tende a ir mais caudalmente, porque eu tenho a estabilidade da articulação. Então, o ligamento que segurava esse fêmur aqui foi rompido, e o fêmur tende a ir mais no sentido caudal. Então, por isso que eu digo que eu tenho o deslocamento dos côndilos femorais
caudalmente. Ó, então, o fêmur foi mais para trás, mais no sentido caudal, e quando eu faço o teste de gaveta, esses dois ossos se movimentam, né, porque eles estão com instabilidade, eles estão subluxados. Então, eu tenho subluxação da articulação do joelho e deslocamento dos côndilos femorais no sentido caudal, né, então, caudalmente. Então, aqui demonstrando para vocês o que eu viria num raio-x quando eu tenho ruptura do ligamento cruzado. Ainda dentro das alterações traumáticas, os casos de fratura, né, eu penso ser os mais simples, porque são de mais fácil visualização, né, não que sejam simples de resolver, mas para avaliação da imagem radiográfica, eles são mais visíveis, né, então eu tenho a presença de uma solução de continuidade no tecido ósseo articular, né, então demonstrando aí essa fratura, né, ou essa separação ou interrupção entre as estruturas ósseas, né. Então, aqui na figura A, eu tenho uma fratura de colo femoral, né, então aqui, ó, lado esquerdo, o colo femoral bem, aqui, ó, o colo femoral bem íntegro e a cabeça do fêmur acoplada no acetábulo. E no lado direito, então, demonstrando a fratura. A cabeça do fêmur ficou acoplada no acetábulo, mas em localização de colo femoral, eu tenho a interrupção aí dessa estrutura óssea, então caracterizando a fratura. E na letra B, aqui na figura, né, eu tenho uma fratura em região de metáfise femoral. Então, lembrando que a estrutura bem da extremidade se chama epífise, metáfise e diáfise, né? Então, as regiões ósseas. Então, essa fratura se dá em região de metáfise femoral. Então, demonstrando aí um caso de fratura um pouco mais simples. Aqui, no detalhe, eu coloquei a anatomia do carpo, né? Também para vocês relembrarem, porque na sequência eu vou apresentar uma fratura em região de carpo, mas é interessante que vocês lembrem como que é a anatomia normal, né, dessa região. Então, da mesma forma, né, eu coloquei a imagem do livro, para quando vocês forem estudar, vocês recapitularem as estruturas ósseas, né, e a imagem radiográfica que determina aí a região do carpo, né, então, dando ênfase em região de carpo radial, carpo acessório e carpo ulnar, né, e as conexões que faz com rádio e com ulna, né, então, essa seria a imagem normal, e aqui no detalhe eu tenho uma fratura de carpo em felino, né, então destruiu totalmente a região de carpo, né, todas as estruturas ósseas características da região de carpo, né, em função de uma bala aqui, um projétil, ó, que esse gatinho tomou um tiro, né, e destruiu toda a região de ossos do carpo, e também aqui, ó, rádio, porção distal do rádio também comprometeu, né. Então, é importante vocês lembrarem como que a região né, normalmente, para que vocês consigam visualizar quando tem algum tipo de alteração, né. Então, uma fratura aqui, região de carpo, em projeção médio-lateral. Seguindo, então, vou apresentar fraturas na região do metacarpo, e antes disso apresento para vocês a anatomia, né, radiológica dessa região, para vocês lembrarem também como que é. Então, a projeção dorso-palmar, então, o raio incidindo em região dorsal e emergindo na palma da mão, né, de um metacarpo, de um felino aqui. Então, eu tenho as regiões aqui, ó, o primeiro metacarpiano, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, né? E as falanges dos dedos desse animal. Então, assim, é um animal sem alteração, né? A anatomia radiológica de um metacarpo sem alteração. E no detalhe, eu tenho mais uma vez um felino, né, com fraturas múltiplas aí em região de metacarpo. Então, esse animal fraturou, né, todos os ossos metacarpianos, ó, fraturas completas. Então, fraturas múltiplas no metacarpo desse felino em projeção dorso-palmar.
Então, só para demonstrar para vocês mais um tipo de fratura que pode acometer o aparelho locomotor. Ainda, né, nas alterações traumáticas que ocasionam fraturas, eu posso ter, por exemplo, fratura de falange proximal, né, então aqui especificamente no segundo, terceiro, quarto, na quarta falange proximal, né, então um osso só acometido, né, ou, por exemplo, aqui no detalhe, acho que não tem. O Romeu, que eu já mostrei para vocês essa imagem do raio-x do Romeu, né, ele teve fratura em diáfise femoral, né, então aqui essa estrutura radiopaca é o pino intramedular que ficou no osso dele, né, e aqui demonstrando que não teve a união total, né, a cicatrização total dessa fratura óssea. Então, por isso que esse pino continua lá, sustentando, né, esse fêmur do Romeu. Então, uma fratura diafisária femoral, né, um pós-operatório, que é um controle pós-operatório dessa cirurgia. Então, seguindo no segundo grupo, né, então o primeiro eram as alterações de origem traumática, e agora a gente vai entrar nas alterações ligadas ao desenvolvimento, e algumas delas também não têm uma origem totalmente conhecida, tá? Dentro desse grupo, as principais alterações que eu tenho são o fechamento epifisário precoce, a luxação de patela, que ela pode ser em função de um trauma, ou também em razão de causa desconhecida. Então, o animal, à medida que o animal vai crescendo, tem algumas raças, por exemplo, Poodle, Yorkshire, que acabam tendo uma propensão maior a desenvolver essas alterações. Então, a luxação de patela, ela volta, né, dentro desse grupo também de alterações do desenvolvimento ou de origem desconhecida. Necrose asséptica da cabeça do fêmur é outra alteração. Panosteite eosinofílica. Osteodistrofia hipertrófica pulmonar. Displasia do cotovelo. Displasia coxofemoral e osteopenia por desuso. Então, dentro dessas 8 principais alterações que eu tenho ligadas ao desenvolvimento ou de origem desconhecida, nós vamos falar das 6 primeiras hoje, né? Deixando displasia coxofemoral para iniciar na aula da semana que vem, e osteopenia por desuso, e aí na sequência vamos fechar a parte do locomotor, tá bom? Então, aqui só para vocês organizarem a questão do estudo, né? Então, a gente segue essa ordem. Então, num primeiro momento, a primeira alteração que a gente vai tratar é o fechamento epifisário precoce, tá? A principal causa é uma causa traumática, tá? E o principal osso acometido é a una, tá? Mas, em razão disso, eu vou ter... a una tem um trauma e as outras estruturas que estão próximas à una, elas vão acabar sofrendo, digamos assim, deformando em razão dessa alteração da una. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui está a una, né, e se eu tenho um animal que sofreu um trauma na una, e por esse motivo eu tenho esse fechamento da epífise óssea antes do tempo. Então, lembram que o crescimento ósseo ele se dava no sentido longitudinal, né? E eu tenho, então, esse fechamento epifisário precoce, eu não vou ter mais o crescimento desse osso. Então, a una para de crescer, né? Mas o rádio que está ali do lado dela não para de crescer, porque o problema foi só com ela. Ela interrompeu a zona de crescimento aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse encurtamento da una, porque ela parou de crescer, né? E o rádio que está ali do lado, ele segue crescendo, né? Para acompanhar esse crescimento nas regiões articulares, principalmente em região de carpo, esse rádio ele vai fazendo o quê? Vai se arqueando no sentido cranial. Então, vejam que algumas coisas mais importantes eu deixei grifada para a hora que vocês forem estudar, né? Então, a una aqui, ó, ela para de crescer, né, porque fecha a epífise óssea, e o rádio não para. Então, o rádio ele vai se arqueando, tá? No momento que ele faz esse arqueamento cranial, ele vai começando a comprometer o contato dele nessa articulação do carpo, né? Então, eu tenho essa subluxação da articulação
tanto do carpo como da articulação com o húmero, tá? Então, eu tenho a tendência a desenvolver uma subluxação no rádio em função desse arqueamento, nas articulações do rádio, em função desse arqueamento, tá bom? Então, aqui no detalhe, ó, eu mostro para vocês, né, o membro anterior, onde está o rádio e a una, né? A una para de crescer e o rádio, ele começa a arquear cranialmente. Ó. Quando o rádio vai fazendo esse arqueamento, ele vai forçando a região do carpo, né? Quando ele força a articulação do carpo, ele acaba abrindo esse membro, ó. Ele arqueia e abre o membro. Então, eu tenho um desvio que a gente chama desvio valgus. Então, o animal tende a ficar com as patinhas abertas, lateralizada, em função desse arqueamento do rádio. Porque o rádio segue crescendo, quando a una para de crescer, o rádio segue crescendo e força essa articulação. Então, eu tenho o animal fazendo esse desvio valgus em função desse fechamento epifisário precoce da una, tá bom? Deu para entender esse aí? Esse aí, para mim, é o mais difícil de explicar aqui, só eu e o computador. Mas qualquer coisa na aula prática a gente vai retomar também, tá? Então, é importante que vocês entendam por que o animal, ele abre a passada no desvio valgus, tá? Em função dessa, força essa articulação do carpo. Outra alteração, então, que a gente já falou um pouquinho, vai voltar, então, para a luxação de patela, né, ou luxação patelar, né, ela pode ser, então, tá aqui no detalhe a patela dentro do sulco troclear num animal normal, e no detalhe aqui, a patela saindo do posicionamento normal, então, saindo do sulco, né, e vindo, no caso aqui, para um desvio medial. A luxação, ela pode ser tanto lateral quanto medial, né? Então, é importante eu fazer os outros posicionamentos, principalmente o posicionamento crânio-caudal, para que eu tenha certeza onde que essa patela foi parar, se no sentido lateral ou no sentido medial, tá? Então, quando eu faço a avaliação de luxação de patela, eu faço, além do posicionamento lateral e do crânio-caudal, eu faço também o posicionamento skyline. Então, para avaliação de patela, eu faço 3 posicionamentos. Né? Para o restante das avaliações, normalmente eu faço 2 posicionamentos. Então, aqui, as projeções radiográficas para avaliação dessa estrutura. Aqui, então, no detalhe, né, um animal, né, com a apresentação de luxação patelar bilateral, né? Então, o animal anda, como a literatura fala, parece o cowboy, né? Então, um animal normal, ele tende a andar com os membros mais retilíneos, né? E o animal com as patelas luxadas, ele abre um pouco, né, o joelho, aí a perna fica, como eles dizem, anda como um cowboy, né? Ou ergue a perninha enquanto anda. Se esse animal tem esse posicionamento, né, ou muitas vezes o animal quando corre, um poodlezinho, um Yorkshire, né, às vezes o dono até acha bonitinho o animal, quando o animal sai correndo e ele dá uma jogada na perna, ele ergue a perninha na tentativa de arrumar essa patela, tá? Então pode ser que ele esteja com a patela luxada, né, e é uma cirurgia relativamente simples de fazer. Eu falo relativamente porque precisa de alguém que entenda de ortopedia, né, mas quando eu anestesio, por exemplo, é algo que o cirurgião aparentemente não sofre muito para corrigir, tá? E o animal consegue retomar as atividades bem rápido depois da correção da luxação de patela. Então, apesar de algumas cirurgias, de forma geral, cirurgias ortopédicas não são feitas ainda no CPCC, né, principalmente em função que elas exigem muito material ortopédico, que a gente não tem. Mas esse tipo de cirurgia já foi feito ali, né, porque precisa só de um fio, sei lá do que, para consertar. Então, apesar de ser ortopédica, às vezes tem alguma coisa que ainda dá para fazer, tá? Por ali. Depende do que tem de material à disposição naquele momento. Então, seguindo aqui, a anatomia radiológica normal do joelho, né? Então, eu tenho aqui numa projeção crânio-caudal, como que eu tenho essa estrutura, né? Então, eu tenho o fêmur,
né, a patela localizada dentro do sulco troclear, né, articulada com a tíbia e com a fíbula. E essa estrutura vai me ocasionar, então, uma imagem radiográfica dessa forma, no sentido crânio-caudal, de um joelho normal. Quando eu tenho alteração, quando eu tenho luxação de patela, eu vou visualizar algumas alterações nesse raio-x que vão caracterizar essa luxação. Dentre elas, né, uma das principais alterações que eu vou perceber é o deslocamento dessa patela, que pode estar no sentido medial ou no sentido lateral, né, dependendo do animal. Então, a patela fica fora do sulco troclear, né, e aí ela pode ficar também sobreposta aos côndilos femorais quando eu avalio uma projeção lateral. Isso aqui tudo eu já falei, mas eu acabo escrevendo de novo para ficar mais fácil para vocês na hora de estudar. Tá? Eu posso visualizar também um sulco troclear raso, né, então fazendo com que essa patela saia com mais facilidade do sulco, né. Pode ter rotação e curvatura da porção proximal da tíbia, também em razão dessa desarticulação aí da articulação. Desarticulação da articulação é boa, né? Mas é desse deslocamento da articulação e uma angulação anormal da articulação entre fêmur e tíbia, né? Tudo em decorrência desse deslocamento da patela. Então, aqui uma projeção skyline ou tangencial, né? Que mostra a patela que não está dentro do sulco, o sulco está raso, ó, e a patela que era para estar aqui, né? Nessa projeção, eu consigo visualizar ela saindo, né? No sentido medial. Então, é importante eu ter todas as projeções para eu ver, mas aqui eu já vejo que a tíbia, que é lateral, está aqui, ó, tá? Mas para eu dar o diagnóstico de lateral ou medial, é importante eu ter o acompanhamento das outras projeções, tá? Então, ela saiu do sulco, né, e veio para a região medial. E aqui eu tenho a outra projeção crânio-caudal que me afirma mesmo que esse deslocamento foi medial, ó. Então, a patela que era para estar aqui dentro do sulco, ela desloca no sentido medial, né? Então, a literatura relata que a maioria das luxações patelares, elas são no sentido medial, mas elas podem acontecer nos dois sentidos. Então, eu tenho que fazer as 3 projeções para poder visualizar. Outra alteração ligada ao desenvolvimento, aí no caso, essa daqui é de origem desconhecida, né, mas é que o animal vai crescendo e começa a apresentar os sintomas, e aí, né, os sinais clínicos, e aí o proprietário percebe e procura ajuda. Então, uma delas seria a necrose asséptica da cabeça do fêmur, tá? Essa afecção, ela é bem comum em raças de pequeno porte, né, principalmente na época do crescimento. Então, Poodle, Yorkshire, a gente já fez uma cirurgia dessas há um tempo aí no Instituto de um Yorkshire, né? E, o animal apresentava, então, essa necrose asséptica, então, por algum motivo, essa cabeça do fêmur começa a degenerar, né? E o que era normal, ela era redondinha, acoplada ao acetábulo, ela começa a degenerar, a entrar nesse processo de necrose, né? Até que esse osso ele acaba morrendo, né? Então, necrosando, e aí a indicação é que se faça um tratamento cirúrgico, então se retire essa cabeça do fêmur. Diferente de humanos, que eu preciso colocar um implante, colocar a bolinha de novo lá, né, acoplada no acetábulo. Em animais, normalmente se retira essa cabeça do fêmur e o animal ele consegue manter pela região, pela estrutura de músculos e tal, ele não precisa colocar um implante, né? Então a cirurgia, o procedimento cirúrgico também é relativamente simples, né, para quem olha, para mim que só olho, é rápido, digamos assim, né? O cirurgião retira a cabeça do fêmur, né, e faz a técnica cirúrgica específica ali, né, de reparação muscular, enfim, mas o animal, ele volta a andar muito rapidamente, às vezes, no dia seguinte da cirurgia, ele já começa a andar, né, e ele se adapta, e às vezes não melhora muito a questão de movimentação. Então, essa lesão, normalmente, ela é unilateral, então,
acomete só um dos lados, né, ou o direito ou o esquerdo, e ainda não se sabe bem o que acontece durante o desenvolvimento, que quando o animal está crescendo, ocorre, então, essa degeneração e essa necrose da cabeça do fêmur. Quando eu faço um raio-x, né, então o que eu vou visualizar? Rarefação óssea da cabeça do fêmur, fragmentação da cabeça do fêmur e encurtamento do colo femoral. Então, essas são as principais alterações que eu vejo no raio-x quando o animal é acometido pela necrose asséptica da cabeça do fêmur. Então, começa o processo degenerativo da cabeça do fêmur, tá? E aí, dependendo da evolução da doença, ainda posso ter presença de osteoartrose e comprometimento de outros ossos da região. Mas, principalmente, a lesão acomete a cabeça do fêmur, tá? Então, aqui no detalhe, ó, o lado direito íntegro, né, a cabeça do fêmur bem redondinha, o colo femoral certinho, né, acoplado ao acetábulo, e no lado esquerdo, então, eu tenho essa degeneração, essa rarefação óssea, então vai perdendo densidade, opacidade óssea, né, e começa a fragmentar, ó, então eu não tenho mais aquela cabeça do fêmur bem delimitada, com margem delimitada, ó, tá toda fragmentada, né, e ainda eu tenho o encurtamento do colo femoral, né, que é aquela cinturinha que liga a cabeça do fêmur, ó. Então, porque ele vai sendo degenerado também à medida que a alteração vai evoluindo, né. Então, aqui, unilateralmente, a presença dessa necrose asséptica da cabeça do fêmur. Outra alteração que pode acontecer é a panosteite, né? Panosteite eosinofílica. Também é uma alteração que não tem uma causa totalmente esclarecida, né? Mas, assim como a necrose asséptica da cabeça do fêmur, ela acomete animais jovens em fase de crescimento, tá? Então, por isso que elas são classificadas em alterações do desenvolvimento. Então, à medida que o animal vai crescendo, ele vai apresentando essas alterações. Então, como que acontece, como que o proprietário percebe essa alteração? O animal, ele começa a claudicar, tá? Mas sem história de lesão nenhuma. Então, hoje ele tá indo, ele começa a claudicar, o proprietário percebe no membro direito, né? Mas amanhã ou depois melhora e pode aparecer no outro membro. Então, ele pode desaparecer de um membro e aparecer em outro. Então, fica bem difícil da gente chegar a um diagnóstico, porque muitas vezes, por exemplo, aqui em casa que eu tenho as duas cadelas, né? A pirata é tranquilona, mas a Olivia é criança, ela disputa bolinha, ela é maior, ela dá trompeada na pirata. Então, volta e meia a pirata dá uma chorada por causa de um trompeada que tomou, né? Então, às vezes isso pode passar despercebido, porque horas é num lado, horas é no outro, né? É bem inespecífico. Mas, às vezes o proprietário vem, você vai investigar e faz um raio-x, né? E o que você vai visualizar? O aumento de radiopacidade na medular de ossos longos, tá? Então, eu vou ter uma área mais clara, né? Aumento de radiopacidade no interior desses ossos, tá? E principalmente próximo ao forame nutrício, que é aquele forame que faz a irrigação, né? Onde entram os vasos que vão irrigar esse osso. Então, normalmente, o forame nutrício é que ele fica bem brancão ali e consigo visualizar, né, e chegar à suspeita de panosteite eosinofílica. Além disso, pode ocasionar perda do padrão trabecular do osso e espessamento endosteal e reação periosteal regular. Então, acontece um processo inflamatório em região do periósteo, tá? Mas, principalmente, o que eu vou ver no raio-x, esse aumento de radiopacidade, principalmente em região do forame nutrício. Ó, então, eu tenho, né, uma área mais clara, com aumento de radiopacidade, em região medular de ossos longos, e aqui no pontinho, ó, determinando a região de forame nutrício com maior radiopacidade. Essas são as principais características aí dessa alteração de panosteite eosinofílica, tá? São as principais evidências radiográficas. Então, ali só ficou a cola para vocês estudarem embaixo. Uma outra alteração que pode ocasionar alterações que podem ser diagnosticadas com raio-x de membro
de aparelho locomotor, né? Então, a osteodistrofia hipertrófica pulmonar, essa alteração, ela tem outros nomes, né? Então, ela também é conhecida como acropaquia óssea ou osteopatia hipertrófica pulmonar. Então, eu tenho uma alteração óssea, né? Como o próprio nome já diz, uma alteração óssea, né? Que aumenta, que é hipertrófica, né? Em razão de uma alteração pulmonar. Então, normalmente, esse tipo de alteração, ela tem uma causa primária, que na maioria das vezes é neoplasia pulmonar, tá? Pode ser doença pulmonar crônica, tuberculose, tem relatos de neoplasia de bexiga ou de próstase, ou de próstata, desculpa, ou alterações metabólicas, mas normalmente a maioria delas se dá em razão da alteração pulmonar, tá? Então, o que eu tenho quando o animal vem, qual é a alteração clínica que traz o animal para desconfiar da osteodistrofia hipertrófica pulmonar? Então, ele vem com alterações em membros, tá? Principalmente edema na região distal dos membros, né? Quando você vai fazer a avaliação clínica e palpar esses membros, ele reclama, né? E eles têm dor. Então, a hora que ele vai caminhar, ele começa a claudicar, né? Com os dois membros, porque o problema ele é bilateral, tá? E aí eu vou fazer um raio-x para diagnosticar essa doença, né, para visualizar o que pode estar acontecendo nesse membro, né, e visualizo, então, uma grande proliferação periosteal perpendicular à cortical, tá? Então, eu tenho a presença de estruturas semelhantes a osteófitos ou espículas, acometendo toda a região óssea, tá? Exceto superfícies articulares. Então, dependendo do grau de comprometimento, vai ser o tanto que eu vou ter essa proliferação óssea, né? Lembrando que ela é simétrica e generalizada. Então, normalmente eu tenho acometimento dos dois membros, ó, aqui uma imagem de livro, né? De um animal com um grande acometimento, então, de proliferação óssea bem acentuada, né? Nos dois membros anteriores, ó. Então, aqui demonstrando que ele já nem estava pisando, né, doía, então, o animal claudicando, né, não sei o histórico desse animal, se ele morreu, se ele foi eutanasiado, mas depois aqui o relato dos ossos desse animal, então, demonstrando essa proliferação óssea bem acentuada, né, então parece uma couve-flor aí, nem é mais aquele osteófito bonitinho que era só, né, uma espiculinha. O que a literatura fala é que quando eu tenho uma causa primária pulmonar, né, se eu resolver o problema do pulmão, eu tende a melhorar essa estrutura óssea, né, de membros. Mas eu acredito que, eu nunca vi um caso desses, mas eu acredito que seja algo só inicial, né, para ter uma resposta de melhora, porque um osso como esse aqui não tem santo que ajude, né, tem só que lixe esse osso. Então, aqui, eu fui até tirar dúvida com a minha irmã, né, que está fazendo residência em diagnóstico por imagem lá na UFSM. Ela me mandou essas fotos ontem, né, ela já está no 2º ano da residência e ela me relatou que só viu um animal, que foi essa Golden de 8 anos, né, então ela veio também com esse histórico de edema, claudicação, né, e foi fazer a raio-x dos membros, né, então aqui numa projeção lateral eu vejo maior comprometimento, ó, desde falanges, né, a toda a estrutura óssea, né, com essa proliferação óssea, né, e em projeção dorso palmar, eu tenho menos alterações visíveis, né, mais visíveis na lateral. E aí, quando eles fizeram o raio-x de tórax, eles se depararam com esse pulmão totalmente nodular, né, então com neoplasia pulmonar, já quase que incompatível com a vida, né? Esse animal ele foi eutanasiado porque estava com muita dispneia, né? Sofrendo já bastante, então um pulmão totalmente comprometido, ó. Então, um pulmão que era para ser uma área toda radiolucente, né? Toda cinza, um pulmão cheio de nódulos em toda a estrutura. Então, muito poucas zonas aí que realmente pudessem estar fazendo a troca gasosa, né?
Então, aqui bem na lateral, eu ainda tenho um pouquinho de pulmão. Agora, com essa função do Covid, eu até brinquei com a minha irmã que esse animal tinha Covid, né? Que é comprometimento pulmonar, mas aqui era neoplasia mesmo, né? Então, aqui no detalhe, a traqueia, né? E o coração, quase que, em alguns momentos, região aqui, ó, mais superior, né? Eu quase que não tenho a delimitação do coração de tanta nódulo neoplásico desse animal. Então, a estrutura primária acometida era o pulmão, né, e gerava, então, essas alterações ósseas nos membros, né, então, determinando a osteodistrofia hipertrófica pulmonar. Aqui no detalhe, outros relatos de outros pacientes, então, aqui em região de metacarpo também, então, essas proliferações ósseas, né, em todos os ossos do metacarpo, né, e aqui em projeção já acometendo os ossos longos, né, em maior ou menor proporção. Então, tudo decorrente de alterações pulmonares. Então, nunca esquecer, quando se deparar com uma alteração dessas, né, se o animal provavelmente estiver com o pulmão tão comprometido como aquela Golden, já vai apresentar sinal clínico de dispneia, dificuldade respiratória, né, às vezes até pode ter um pouco de cianose, uma saturação mais baixa, então, uma avaliação clínica bem criteriosa vai te ajudar bastante, né? Mas nunca esquecer de dar uma fuçada no pulmão, porque às vezes pode ser só inicial, ó, ter só um nódulozinho. Então, para cá ainda o pulmão tá limpo, ó. Mas eu posso já ter o início de uma neoplasia, né? Que possa estar desencadeando a formação dessa osteodistrofia hipertrófica, tá bom? E por fim, a displasia da articulação do cotovelo, também é uma alteração, né, que acontece durante o desenvolvimento dos animais, e normalmente a displasia ocorre em função de alguma das seguintes alterações, né, principalmente quando eu tenho fragmentação do processo coronoide medial ou não união do processo ancônio, ou anconeu, não sei como é que vocês aprenderam esse nome, tá? Mas pode ter, então, casos de osteocondrose, então degeneração da articulação, né, ou não união do epicôndilo medial do húmero também, né? Os dois principais são o processo coronoide e processo ancônio, que compromete a articulação da região do cotovelo. Então, aqui lembrando para vocês como que é a radiologia, né, anatomia radiológica da região do cotovelo, de um cotovelo do animal normal, né, em projeção lateral. Aqui eu tenho a estrutura do livro e o raio-x, né? Então, o processo ancônio, aqui da UNA, né? Ele pode ser um dos que pode ser o responsável por essa displasia, né? Ou, principalmente, o processo coronoide da UNA também, né? Que ele pode estar fragmentado e pode ser a causa, então, dessa lesão que ocasiona a displasia do cotovelo. Então, aqui, quando eu tenho o processo coronoide fragmentado, né, eu posso ter essa fragmentação dessa estrutura do processo coronoide, fazendo com que eu não tenha uma articulação completa aqui do cotovelo, né, então eu tenho esse caso de displasia. Então, um raio-x flexionado aqui, ó, ele vai ajudar a delimitar tanto o processo coronoide quanto o processo ancônio, tá? Vai melhorar a visualização dessas estruturas para que eu consiga chegar a um diagnóstico preciso de onde está o problema, tá? E quando eu tenho o processo ancônio, na união do processo ancônio, é uma das principais relatos de displasia da articulação do cotovelo. Então, mais uma vez, eu faço esse raio-x com o membro flexionado, para que eu consiga delimitar essa região do processo ancônio, e aí, em casos de não união do processo ancônio, eu vou ter essa linha radiolucente, como se fosse uma fratura, né? Mas, como eu já sei que essa estrutura da UNA, ela pode ter, durante o desenvolvimento, ela não vem a se fusionar, e eu tenho esse processo de não união, esse pode ser a causa da displasia. Então, eu sei que não é uma fratura, é uma não união, né, essa linha radiolucente que vai
evidenciar a separação do processo ancônio, né, dessa região proximal da una. Então, normalmente, a maior parte da casuística de displasia da articulação do cotovelo se dá em razão dessas causas, mas a não união do processo ancônio é uma das que mais é responsável pela displasia da articulação do cotovelo. Então, aqui a projeção lateral flexionada vai me delimitar essa estrutura, né, para que eu possa visualizar se realmente essa estrutura está ou não com alteração radiográfica e com essa presença da linha radiolucente. Tá bom? Então, acho que esse era o último. Não, mais uma aqui determinando, né, no detalhe a não união do processo ancônio, mostrando mais uma vez. Então, a importância de fazer também esses posicionamentos diferenciados para avaliação de determinadas estruturas. Né? Então, aqui eu fecho a parte da displasia da articulação do cotovelo e na semana que vem a gente termina a parte de locomotor para não ficar tão pesado para vocês também, né? Nem para mim que estou falando sem parar. Deixei uma mensagem aqui, né? Então, para vocês nessa época não tá fácil, né? Para mim, pelo menos que sou da rua, não tá fácil, né? Mas é assim que nós vamos ter que a gente vai fazendo o que dá para fazer da melhor forma que dá para ser feita, né? Então, eu peço para vocês que não desistam, né? Não ainda, vamos tentar. Se não der certo, não deu, mas vamos tentar, né? Pode ser que tenha alguém se inspirando em você. Então, cada dia é né? Vamos seguindo, vamos tentando fazer o melhor que a gente pode,